Olá, boa tarde a todos. Sobre movimento, sobre corpo e a relação com a nossa expressão. Hoje recebendo aqui Ana Paula Dancin. Tudo Olá, bem? olá. Você me ouve bem, Simone? Te ouço. Então, ótimo. Bem-vinda, gratidão pelo convite. A gente que agradece esse convite, né, de estar com você aí, essa mulher que tanto me inspira a, a esse movimento, tá? Então, eu agradeço muito esse convite, Simone, agradeço muito a sua parceria, a sua escuta, né, ao seu apoio, ao seu suporte, a tudo que você já me mostrou e já eu pude partilhar e aprender com você. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Ana Paula foi minha aluna na mentoria de escrita e depois nós vamos chegar nesse assunto aí do livro. Uhum. Mas a mentoria foi o pontapé inicial nesse projeto atual, onde eu assumi aqui de vez essa questão integrativa mesmo em relação à comunicação. Então, eu nunca deixei, eu sempre trouxe a questão do corpo, a questão das emoções, o autoconhecimento, tudo isso relacionado à nossa forma de expressar, seja pela escrita ou mesmo pela oratória, mas eu nunca tinha usado isso mesmo como uma defesa, um posicionamento e assumir esse bastão dessa mistura, dessa integração, porque na verdade todos os nossos corpos estão integrados e eles funcionam ali entrelaçados, um interferindo no outro, e a gente começar a trazer isso para o nosso entendimento para entrar nesse fluxo harmônico mesmo de tudo acontecendo do jeito que tem que acontecer, de forma mais fluida. Então, é importante esse entendimento. É, Mas fala aí um pouquinho de você, dessa sua jornada em relação ao corpo, com o yoga e outras práticas também. então, Simone, o- eu até falei numa conversa que a gente teve numa live ontem sobre um círculo de mulheres, né, que eu e uma grande amiga, a gente facilita aqui em Macaé. Simone, eu não tinha qualquer tipo de consciência corporal e, na verdade, eu nem sabia, sabe, que isso existia, que existia um movimento, que existia essa possibilidade de ter uma consciência do corpo. Até então, eu não tinha essa noção. E, bem, conheci o yoga e o yoga me mostrou, Simone, muito dessa consciência, sem nem eu perceber, sabe? Então, as coisas foram acontecendo, foram fluindo. Então, eu sou muito grata ao yoga por esse movimento. Eu era uma pessoa completamente perdida, perdida, mentalmente perdida, fisicamente perdida no tempo e espaço. Eu sempre tinha manchas roxas pelo corpo, porque eu batia meu corpo em tudo quanto é lugar que eu passava. Eu não tinha essa ideia de tamanho. É muito estranho, muito esquisito. Eu acho que hoje eu não sei nem expressar o que é, mas o fato é que eu não habitava aqui esse corpo, né? Eu não tinha essa presença, essa consciência dele. E ao conhecer o yoga, eu pude me descobrir também, né? Então, o yoga foi o grande pontapé para essa descoberta, porque, né, Simone, que além da prática, dos asanas, das posturas que a gente faz, que são posturas psicofísicas, que trabalham não só o corpo físico, como também o nosso mental e emocional, energético, é, a gente traz essa consciência de respiração, traz essa consciência para cada partezinha do corpo que está sendo recrutada naquele momento. Então, durante toda a prática, a gente está presente, a gente busca a presença. Falar que está presente o tempo inteiro, eu acho que pode ser uma falácia para nós
mortais, porque a mente sempre vai para lá e para cá e a gente puxa ela de volta, né? Então é uma prática na qual a gente, todo tempo, a gente puxa para a presença, puxa para o corpo, puxa para o pensamento, para a respiração. Então foi algo que me ajudou demais. Até porque, né, Simone, quando a gente está. Tudo é movimento, né? É o tempo inteiro movimento. Então, movimento mesmo, nós paradas aqui agora. Você imagina tudo lá dentro, como é que está movimentando. Então, é o coração batendo, todos esses vasos funcionando, né? Esse sistema dessa máquina tão perfeita que a gente recebeu de presente, né? Então, tá o tempo inteiro a gente está em movimento, por mais que estejamos aparentemente, externamente parados, né? Mas lá dentro é tudo movimento. E aí eu fui começando, né? A descobrir as maravilhas que o corpo pode nos proporcionar, não é, Simone? Então, e daí eu fui pro além do yoga, a gente tem algumas práticas também de meditações ativas, que também trabalhamos o corpo, né? Temos práticas de dança, que você na verdade, é uma profissional também, né, dessa parte da dança. Então, enfim, muitos movimentos vão acontecendo. E a consciência corporal, ela traz também uma outra, parece que muda, né, o seu olhar para você, o seu olhar para o mundo, o seu olhar para tudo que vai acontecendo. Você bem falou um pouquinho antes, né? A gente vai percebendo a fluidez, o movimento, e vai confiando nos processos, né? Eu gostei muito de você trazer essa coisa que o tempo todo tudo está em movimento, ressaltou bem a questão da parte interna do corpo mesmo, né? A circulação sanguínea, os órgãos, ainda bem que eles estão em movimento aqui, coração aqui pulsando. E a natureza também, ela é sempre em ciclicidade, sempre em movimento. Então, assim, os planetas em volta das estrelas, as próprias estrelas cadentes, o mar tem movimento, a natureza que a semente gemina, cresce a árvore, dá a flor, cai a flor, nasce o fruto, cai o fruto, que vira semente de novo. Então, a natureza também está nesse constante movimento. Como tudo que está em cima está embaixo, tudo que está dentro está fora, com a gente não é diferente. Então, quando a gente deixa de dar esse movimento para a vida, em todos os sentidos, em um aspecto interfere no outro. E é isso que eu queria trazer aqui, um relato pessoal, e depois eu quero te ouvir aí, se você tem alguma história semelhante. Eu era uma pessoa muito cética, e eu não, jamais, olha, há 10 anos eu jamais me imaginaria, eu poderia chutar qualquer coisa, a menos que eu estivesse trabalhando com autoconhecimento e espiritualidade. Só que eu fui parar numa faculdade de educação física, e eu falo que ali eu experimentei movimentos que eu nunca tinha realizado, e o meu corpo começou a vivenciar diferentes atividades, e ali a ciência já explica isso, a questão do movimento e interferindo no cérebro e criando novas sinapses. Então, quando você aprende ali gestos novos, movimentos novos, e o que isso contribui em novas sinapses e em termos de expansão de consciência. E ali foi assim, eu falo que ali eu comecei a me abrir para o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento para mim chegou nesse momento, e aí eu fui desconstruir meu corpo, que era todo marombado, porque eu estava ali já sentindo dores, já estava sem espaço, já estava travada. Então, a rigidez mental refletindo na rigidez do corpo, a rigidez do corpo retroalimentando essa rigidez mental. E aí, a hora que eu me abri, eu comecei a ganhar espaço no corpo e automaticamente fui
expandindo minha consciência, trabalhando as questões emocionais, e hoje eu falo que eu tenho mais flexibilidade do que eu tinha há 10 anos. E eu tenho sentido cada vez mais espaços no corpo, e não tenho dores, e o corpo está muito mais livre, e eu até defendo essa questão do corpo livre, a mente livre, e as emoções têm, têm passagem. Então, as próprias práticas orientais trabalham muito nisso, na questão, às vezes, de um canal, do meridiano estar ali acumulado com aquelas emoções tóxicas e que está impedindo o fluxo da energia, e aí isso vira dor, vira lesão, vira doença. Então, eu falo que não está nada separado, e essa coisa do movimento é muito importante. E aí eu fui resgatar a dança, que era algo que eu fazia lá na infância, na adolescência, que eu por um período abandonei, e hoje virou meu instrumento, inclusive, de trabalho. Então, a yoga tem muito disso, como você falou, ela já traz, né, essa questão. Os movimentos não são puros movimentos simples, tem todo um porquê, e conta aí dessas experiências aí das pessoas expandindo pelo corpo. Simone, porque assim, Reich já falava muito disso, dessas questões de couraças, né? As couraças que vão se acumulando no corpo e vão, como você falou, travando. E a gente fica sem circulação naquele local, né? Então, aí vão acontecendo dores e, enfim, as doenças físicas também aparecendo, né? E aí, se uma região dessas que eu vejo muito, Simone, porque eu trabalho muito mais com mulheres, né? É uma trava nos quadris, sabe? Que é uma região que nós mulheres temos ainda essa. Os homens também têm, mas nós mulheres ainda mais. Uma trava, uma couraça, um bloqueio no nosso quadril. Então, para mim, essa região, primeiro que é a maior articulação do nosso corpo, né? A coxa femoral, então é a grande articulação, a maior delas. Segundo, que ali nós mulheres, a gente é um cálice da vida, né? Então ali a gente abriga todo o nosso poder, criador, gerador, os órgãos férteis que estão ali dentro, independentemente se você tem o útero físico ou não, o energético está ali. Então, de qualquer forma, o seu quadril abraça, abriga, né? É o cálice da vida. Então, a gente é uma região que eu vejo muita trava nas mulheres. Nos quadris e também na garganta. Então, na hora da prática, as pessoas, às vezes, não conseguem nem soltar uma expiração, sabe? Então, é difícil, parece que a gente tem alguma trava, né, aqui ainda, e que às vezes a gente vem, não é nosso desse momento, mas que a gente vem carregando de toda a ancestralidade, né? Então, são dois locais que, para mim, eu gosto muito de trabalhar, que é a garganta e os quadris, né? Que é onde eu vejo a maior trava. Claro que a gente também tem a trava no nosso chakra cardíaco, né? Coração. Então, muita trava, muita couraça aqui dentro. Mas que esses movimentos, né? Então, a gente tem movimentos específicos do yoga para a gente destravar também essas couraças, soltar. É claro que no yoga a gente não fala, não chama assim, né? Mas é uma abertura, uma expansão desses vórtices de energia, né? Então, é uma expansão de peito, quando a gente abre o nosso cardíaco, a gente tem posturas específicas para alongamento dessa região da garganta, a gente tem uma postura que é muito poderosa, que é a postura do leão, que a gente olha para a ponta do nariz e põe a língua para fora e coisa assim. Então, são posturas que vem trabalhar isso também. Claro que na época, né, é uma filosofia milenar e assim, não era dita essas questões de couraças, mas claro que está tudo subentendido, né? E esses movimentos, né, Simone? Então, movimentos que são fundamentais. E o principal movimento que a gente vê no yoga é a respiração, né?
que é a grande ferramenta que traz toda essa potência de vida, da gente poder estar ciclando, da gente poder estar renovando, da gente poder eliminar muitas toxinas que estão no corpo. Né? Mais ou menos de 70% a 90% das toxinas do corpo são eliminadas pela respiração. E se a gente prestar atenção agora, é porque eu falei, mas se prestar atenção, nossa respiração está superficial. É uma respiração bem curtinha, superficial. E tá tudo bem, tá tudo bem. Quando a gente toma consciência disso, já é o grande passo. E você imagina, Simone, eu fico pensando, porque como é que pode, né? Eu passei 35 anos da minha vida completamente alheia, ignorante de mim mesma. Então, acho que hoje, né, a gente tem tantas oportunidades, possibilidades que essas pessoas mais jovens também têm, que na nossa época não tinha, né, Simone? Então, hoje, então, acho que essas oportunidades que as pessoas têm desse autoconhecimento, né, de poderem se movimentar, de poder ter a coragem de buscar a sua verdade, a coragem de buscar a sua essência, porque a gente vai ver muitas coisas que a gente não... Esse movimento traz muitas coisas de nós que a gente não gosta, ou não quer ver, ou nem sabia, ou nem conhecia, né, Simone? Então, o movimento, né, não é só trazer muita luz. Na verdade, ele vai trazer também algumas sombras. E que uma coisa que eu aprendi, Simone, e que eu venho, né, trabalhando isso, eu tinha lados meus, tenho lados faces, né, que não me interessam, eu não gosto mesmo. E aí eu relutava com aquilo, né? Meu Deus, eu pensando isso, olha só, relutava, que absurdo, me auto-julgando. Então, aí vinha esse auto-julgamento, que acho que é o pior de todos, né? É o pior do que de outros de fora. E daí eu comecei a abraçar essas partes, né? Então veio um movimento de acolher, de trazer para mim, e falar, poxa, peraí, eu sou desse jeito, mas tudo bem, faz parte de mim, bora. Vamos abraçar essa parte aqui, integrar de volta. E isso foi tão positivo, sabe por quê? Depois que eu comecei a fazer isso e integrar, a minha mente nem quer saber mais, porque, tipo, ela já sabe que, vou nem perturbar a Ana Paula, porque ela já não tem graça mais. Porque logo eu abraço essa parte, né? Eu não fico relutando. Então, foi algo que, assim, é fácil? Não é fácil da gente fazer. É preciso muita dedicação, muita constância, muito olhar para dentro, muito silêncio, né? Muito movimento, muita sensação corporal também, né, Simone? Quando a gente fala do yoga, eu trabalho muito com a automassagem na prática, da gente poder se tocar, se perceber. Tem partes do nosso corpo que a gente nem toca. A orelha, por exemplo, você vai colocar um brinco e olhe lá, né? Mas assim, tocar essa orelha é gostoso. Tocar a orelha, fazer uma massagem no couro cabeludo, lavar o cabelo, com presença, sabe? Tocar seu rosto, tocar seu pescoço, tocar seu corpo. Então, da gente trazer essa prática do auto-toque, né? Da gente poder se perceber, esse movimento de se perceber, de saber e honrar o seu corpo, né? Eu acho que, e nós mulheres, né, Simone, a questão do corpo para nós é algo muito desafiador ainda, né? Muito desafiador, porque a comparação, claro que existe, que a gente vê aquelas mulheres maravilhosas com aquele corpo dito perfeito, que a gente não sabe quem disse, né? Mas que é o que nos impuseram, né? Um corpo ali perfeito e, enfim, a gente acaba se comparando. E aí, o que vem também com esse movimento do yoga, na prática do yoga a gente procura usar o não julgamento, a não comparação, a não violência. Então, isso também me trouxe, poxa, não é porque a pessoa
né, tá ali de cabeça para baixo, que está fazendo posturas mirabolantes, que o que eu estou fazendo também não vai trazer benefício para mim, sabe? Então, isso me ensinou muito de não ficar me comparando com aquela pessoa. E o movimento de mulheres também. A gente trabalha muito isso, a irmandade, porque nos ensinaram a sermos rivais, né, Simone? A rivalizar, a esse movimento de uma estar contra a outra, justamente porque sabem que a hora que a gente se une, é muita potência que vem à tona. Então, quiseram nos afastar e a gente traz esse, mais uma vez, o movimento. Então, tudo é movimento, né, Simone? E eu queria saber um pouquinho mais. Estou sabendo que vai ter um workshop que você vai Sim, promover. então, na verdade, tudo desmembrou da mentoria. Então, a Ah, mentoria ainda existe, o trabalho a Ana Paula fez aí comigo, uhum, a questão do destrave mesmo dessa comunicação, o escrita, e depois se estendeu para a oratória, muita gente querendo ali falar nas redes sociais e até dar palestras, gravar cursos, e precisava desenrolar a fala. E aí eu senti a necessidade de fazer algo mais pontual, porque a mentoria são 4 encontros, é um conteúdo mais extenso, ao mesmo tempo que ele é personalizado, mas ele é mais longo. E aí eu falei, não, vou fazer um produto mais pontual, então o workshop virou um encontro, 2 horas, compilando esse material da mentoria, trazendo, começando pelo corpo, o meu processo começa pelo corpo, então a gente vai desmontando. Mexe no corpo, entra nas emoções, com a questão do autoconhecimento, a lei do tempo. Então aí a gente leva as alunas para um lugar bem de vulnerabilidade, para ela entrar nessa coerência interior. Então você trouxe a questão do chakra laríngeo, tudo. Então entrar nessa coerência entre o que se sente, o que se pensa, o que se fala, o comunica, se expressa, porque às vezes a gente está pensando uma coisa, sentindo outra, falando outra para caber. O que os outros vão pensar? Teve muito molde no decorrer dos milênios. Então, estamos dentro dessa programação que coloca a gente em parafuso, meio em esquizofrenia. Então, chega uma hora que trava mesmo, porque eu estou sentindo outra coisa, eu não acredito nisso que eu estou falando. Então, entrar em contato com essa verdade interior, porque aí você fala de um lugar autêntico. Olha, pode ter várias professoras de yoga, mas ninguém vai falar como você fala, porque a sua experiência veio de uma determinada forma. E assim com qualquer outro profissional. Então aí você passa também a dar voz para a sua arte, para o seu trabalho, e isso melhora inclusive as suas relações pessoais a partir do momento que você entra nessa coerência. Então é um compilado e um trabalho mais pontual, mas que trabalha nessa mesma linha. E também estou fazendo trabalhos apenas, assim que eu falo, apenas corporal, que nunca é só corporal, apesar de ser uma prática só voltada para o movimento livre, ele vai bater nessas questões emocionais. Então, você até falou a questão das sombras. Muitas vezes, essas travas vêm de sombras. Então, a sombra está na frente, eu preciso tirar. Não vou ficar carregando essa sombra até quando? Então, ela está impedindo o nosso brilho pessoal, está impedindo manifestar nossos sonhos, ela está impedindo realizar a nossa missão, está impedindo falar de forma fluida, autêntica. Nós até fizemos, né, uma live falando sobre essa questão da autenticidade também. E ela vem muito desse lugar. Então, de fazer esse trabalho de ressignificar histórias, de perdoar, de aprender, em alguns momentos, acolher, transformar. Como que eu posso reciclar isso, fazer uma alquimia interna e usando apenas o corpo. Então, é uma prática mais longa, só de movimentos livres, conduzidos
vira uma dança, a maioria das pessoas dança, mas não necessariamente é a proposta de dançar, cada um vai sentir o movimento que o corpo está pedindo, mas e para entrar em contato com esse conteúdo interior. E isso vai gerar uma autonomia sobre os processos, onde eu mesma vou começar a gerir as minhas emoções e poder trabalhar essa presença para fazer as coisas de forma consciente, para não sair falando o que eu às vezes nem acredito, sair reproduzindo coisas. Hoje em dia tem muitas fórmulas. Ah, tem que ser assim, tem que ser tem que. O tem que. Então, precisa ser assim, porque é o gatilho mental. É assim porque os top não sei o que falou que é. Então, é a mesma coisa que é uma questão da forma do corpo. Alguém falou qual é a forma de corpo ideal. Aí sai todo mundo reproduzindo. E eu também falo de um lugar onde eu também trabalhava meu corpo de uma forma que era para atender ali uma demanda. Queria ter aquele corpo todo marombado e isso não sou eu. Hoje eu descobri que isso não sou eu. Então, eu falei, nossa, eu precisei. Olha o mecanismo. Eu fui para uma faculdade de educação física e ali eu desconstruí a questão do corpo. E hoje eu não faço mais a musculação, mas adoro as práticas que levam para esse lugar de mais consciência. Então, a yoga, a dança livre e qualquer movimentos na natureza, esse contato o mais natural possível. Então, eu sou a defensora desse conteúdo, dessa linha de vamos voltar para a essência em todos os sentidos, para o mais natural, mais simples, porque a gente foi complicando. Então, acho que agora é hora de começar a fazer esse caminho inverso. É verdade, Simone. A gente foi complicando as coisas, né? Ao invés de facilitar, e com tantos acessos com essa globalização, tantos acessos a inúmeros estudos e atividades e propostas, né? Mas eu acho que assim, quando você falou da escuridão, da sombra, né? E aí eu penso também, né, que não existe escuridão, existe uma ausência de luz. E na hora que você joga a luz naquele lugar, naquele cantinho que estava escurecido ali, então você ressignifica, né? Então a proposta fica diferente, né? Até porque os opostos são complementares, né, Simone? Então a gente só vai ter a luz se a gente souber o que é a ausência dela, souber o que é a escuridão, né? Então, quando a gente entende, né, ou toma consciência, né, que se entende é meio complicado, mas quando a gente toma consciência de que esses opostos, eles são completamente, vai ser redundante, mas completamente complementares, muda a nossa perspectiva, né, de encarar a nós mesmos. Então, essa missão, né, de olhar para nós, da gente se reconhecer, da gente tomar consciência do nosso corpo, esse movimento que você vem fazendo da escrita é fantástico, porque você toma consciência, você acessa coisas, né, do passado que, enfim, talvez você nem lembrasse mais, vem os insights, né, coisas que você vivenciou e que talvez relembrar aquilo possa trazer uma luz para esse cantinho que está ali escurecido. Lembra que eu falei que eu estudava na escola de freiras e que elas tamparam minha boca, passaram uma fita na minha boca? Acho que eu cheguei a comentar isso na nossa live, mas eu tinha uns 6 anos de idade e minha mãe fala que eu falava muito, uma criancinha que era bem expressiva. E aí essa irmã de caridade pegou, eu devo ter falado algo ou falado demais na aula, enfim, eu não lembro, mas ela me colocou uma fita adesiva na minha boca e me colocou ajoelhada num caroço de milho. Eu fiquei a aula inteira, o turno inteiro, ajoelhada naquele caroço e com a fita na boca.
E eu cheguei em casa com meu joelho todo marcado, minha mãe viu, porque eu tive esse insight, eu falei, gente, será que isso é mentira, é verdade, é sonho, enfim. E aí, porque eu era muito pequena, eu fui conversar com a minha mãe, ela falou, não, isso é verdade. É verdade, inclusive ela foi na escola para saber o que, que tinha acontecido, porque eu estava com o joelho, né, ferido ali, marcado. Mas convenceram ela a não levar isso para frente, né? Eu estudava também, estudava de bolsa na escola, que era uma escola particular, e ela acabou não levando para frente, mas o fato é que aos 9 anos de idade eu fui diagnosticada com hipotireoidismo. Então, provavelmente muita coisa que eu queria falar, que eu precisava expressar da minha autenticidade, ficou entalado. E aí a minha glândula tireoide murchou, ela murchou de tal jeito que eu não tenho ela mais, sabe? Ela murchou, eu tenho um pedacinho de nada, então eu tomo hormônio há muitos anos, há muito tempo. Porque, eu tenho certeza que foi isso? Não, a gente nunca vai ter. Mas que visto tudo isso que eu passei, né, enquanto criança, tipo, cala a boca, engole o choro e não fala mais, né, isso pode ter tido um impacto muito grande e eu posso realmente, né, ter criado essa couraça na minha garganta, de modo que trouxe uma doença física para o meu corpo, né, Simone? Então, assim, isso tudo é muito sério, né? A forma como como o sistema, né? Ele faz com a gente, né? Como ele nos agride, né? Então, urge uma nova consciência. E uma nova consciência vai começar, uma consciência mais global e coletiva, a hora que cada um de nós tomarmos consciência do nosso ser, da nossa autenticidade. E não tem movimento mais lindo do que esse da gente voltar para casa, né? Da gente poder se reencontrar e sermos a nossa verdade sem medo de sermos julgados ou do nosso próprio auto-julgamento. Então, esse entendimento de quem é a mente, do que ela vai fazer com você, do que ela pode fazer com você se você deixar. Tem um amigo meu que ele fala, Paula, a mente é um tigre de papel. Ela só vai fazer alguma coisa com você se você permitir. Né? Então, ela tá ali te assustando, mas quando você vai ver, é um tigre de papel. É claro que existem situações e situações, né, Simone? Então, um apoio, um acompanhamento com um profissional, né, da área, isso tudo pode se fazer necessário. Muitas vezes, às vezes, também tratamento medicamentoso, mas eu vou falar para você. O segmento, um acompanhamento com essas práticas de yoga, de dança, né, de você escrever sobre você, de você colocar ali a sua história no papel, de você rever a sua ancestralidade, né, de saber o que houve, o que veio antes de você. Às vezes a gente não sabe. Então, tudo é movimento, né? Então, esse movimento de você olhar para suas ancestrais, para os seus ancestrais, quanta cura isso traz para nós. Às vezes a gente não sabe nem o nome da nossa avó, avô, ou bisavó, bisavô, né? Então, de fazer essa busca de quem eram eles, isso vem trazer um aconchego, né? Traz um carinho a mais para nós, de saber que a gente tem parte dessas pessoas também. E o quanto, né, Simone, essas mulheres, Simone, mas é muito doido. Você imagina o quanto essas mulheres abdicaram disso, dessa autenticidade, desse movimento, né, dessa dança, dessa escrita, desse olhar, abdicaram para poder, às vezes, cuidar de casa do filho, dos filhos, né? E de marido. Então, abdicaram do sonho delas por outras pessoas e outras demandas. Então, talvez seja a nossa hora de trazer à tona o sonho, né, dessas mulheres também junto com o nosso. Então, eu penso que esse seja o nosso movimento, de honrar, né, essas mulheres que tanto ficaram oprimidas, reprimidas e caladas, né, e que não puderam expressar a sua voz, a sua dança, o seu corpo. Então é chegada a hora, né, da gente fazer isso por nós e por elas, né? Arrou, Bem, eu penso adorei, assim, né? adorei essa fala.
e trazendo essa questão da infância. Nossas crenças se formam ali, né, até 7, 8 anos, e isso tudo como todos esses estímulos externos refletiram nisso. Então é só ver quais são as nossas crenças, é só olhar como estão as nossas vidas e aí ir lá para trás para fazer esse balanço, na verdade, e ver o que precisa ser ressignificado, curado, honrado. E assim, já me chegaram também muitas pessoas que travaram, elas falavam, eu não tinha essa trava, e foi travado em algum momento a questão da fala, da escrita, e aí vai fazer um trabalho, entra em contato, tem sempre uma memória semelhante vindo à tona. E eu lembrando aqui também dos meus. Eu também sempre fui muito falante, e claro, por que é falante? Porque ia trabalhar com comunicação, então, mas não conseguiram me calar, isso foi muito importante, muito bom. A professora sempre reclamava para minha mãe que assim eu tumultuava ali o ambiente em torno de mim e aí eu prejudicava os alunos em volta. Então, porque tinha gente que não conseguia prestar atenção e isso prejudicava ali o rendimento escolar. Mas eu não me, eu podia falar, eu conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu nunca fui oprimida por isso. Aí eu já tive a felicidade de, já que ela gosta de falar, vamos pôr ela para apresentações. Então eu sempre estava envolvida nisso. Esses dias comemorativos, que precisava alguém para falar lá na frente, um teatro, alguma coisa, eu sempre estava envolvida com alguma atividade assim. Então isso me ajudou. E cheguei a ter trabalhos onde, às vezes meu diretor lá precisava fazer uma palestra, ele, não, vai lá você no meu lugar. Então, os meios que eu estive acabaram me estimulando a, a, a aparecer mais, e aí eu sempre estava ali num palco, meu ascendente em Leão agradecia. E ainda bem que eu não tive essa repressão, mas eu lembro de um episódio que eu relembrei até faz pouco tempo, porque a gente começa também a fazer tantos trabalhos e vir à tona. Nós estávamos lá naquela questão de fila, assistir a bandeira, cantar o hino, tinha isso ali nos anos 80 que eu frequentei a escola, ali o ensino fundamental, ainda tinha esses resquícios da ditadura, e e eu ali, né? Toda, não ficava quieta. E aí a vice-diretora me deu um tapa. Ela me deu um tapa. E assim, eu tomei um susto, porque eu tava ali, de repente, ué, quem me bateu? Eu olho assim, né? E ela era grandona, fortona, uma cara de má, assim, tipo, para me calar. E hoje eu pensei assim, eu falei assim, meu Deus, aquilo ali podia ter. É... Não adiantou nada, ainda bem. Mas eu lembro de vários episódios assim de repressões é, intensas, tanto por parte da diretoria quanto de professores, para alunos apanhando mesmo na frente de outros, os outros rindo. Então, assim, eu tenho essas lembranças que, para mim, assim, eu ficava bem chocada de como a educação estava sendo conduzida. E eu fiquei refletindo, eu falei assim, como que estão essas pessoas hoje? E às vezes elas guardam essas dores dentro delas, isso já virou uma doença, virou uma postura mais fechada, isso impediu alguma, alguma caminhada que elas sonhavam em fazer. Então, e trazer essa reflexão para pais, para educadores, e como a gente também se lida, porque às vezes a gente se depara com essas situações porque no fundo às vezes a gente também está fazendo isso com a gente. Então, sua burra, fica quieta, você, né? Então às vezes a gente tem alguns diálogos internos um pouco destrutivos, negativos, e às vezes a gente vai se deparar com alguém ali fora que vai fazer a mesma coisa com a gente, porque tudo é ressonância. Então, vamos fazer esse movimento de expansão
E fazer um Movimento de expansão. movimento de soltar o que não nos cabe. É, Não é nosso, inclusive. não, não é nosso, Simone, tudo, como a gente falou, é um movimento. Agora, tem algo que me preocupa um pouco, é um movimento é, que eu vejo, minha filha já é uma mulher, né, ela vai fazer 22 anos, mas eu vejo muito, né, de os pais falando com os filhos, não deixe ninguém encostar no seu corpo. Não deixa ninguém encostar na sua pepeca. Não deixa ninguém encostar. Ninguém pode encostar quando você for, enfim, ao banheiro não vai deixar ninguém ir. Né? O corpo é seu, ninguém encosta. Assim, isso eu ainda tenho uma análise, uma reflexão que eu também venho fazendo comigo, até que ponto a gente também não pode, claro, que a gente tem receio de toda essa violência, esse abuso que vem acontecendo, isso é fato inegável, então não tem nem o que se discutir, é necessário olhar para isso. Mas me lembra muito de quando eu era criança, e tipo, menina, não toca aí, menina, fecha as pernas, sabe? Fecha essa perna, olha os modos, olha essa roupa, né? Então, eu não sei se a gente também está fazendo um movimento que é de um movimento, é claro, a mulher precisa saber do corpo dela, ter noção, ter consciência, quem vai tocar, quem não vai. Mas isso, eu não sei, não é algo ainda confortável para mim, Simone, esse movimento que eu não sei se é porque me remete ao que eu vivi na infância, de não poder, e que isso acaba criando uma trava. Ninguém pode tocar no meu corpo, sabe? Nem eu mesmo. Eu ficava com medo de tocar no meu corpo, porque eu falei, gente, ninguém pode tocar. Então, assim, é importante que a gente tenha esse olhar, esse cuidado, né, ao falar também com essas crianças, né, essas que estão vindo. Olha só como é importante você se tocar, você se perceber, esse corpo é seu, você recebeu esse presente, é uma dádiva. Então se toca, se olha, se veja, não sei, explicar a outras pessoas que podem chegar, enfim, e querer, né, abusar, te tocar. Mas eu vejo muitos assim, só não deixa ninguém encostar, tá? Só Ó, na vai sair, proibição, né? vai dormir na casa de uma amiguinha, então, ninguém encosta em você, não deixa ninguém. E assim, eu não sei, talvez eu tenha essa lembrança que não foi bacana para mim, porque isso também me criou umas couraças. Simone, não sei se você viveu isso, eu acredito que sim, né? Que Sim, mais ou menos nós somos da mesma idade. sim, sim. Teve muito, mas é o que eu falei, mas isso de certa forma não me calou, nem me travou nesse sentido é, de, eu não posso me tocar, não me gerou esse medo, essa parte. Mas eu entendo, pode gerar até deixar a gente antissocial. Então você não gosta do abraço, as pessoas que querem te abraçar, você já sente desconfortável. Então, isso eu vejo que Uhum. é muito particular. É É, particular, é exatamente. muito particular. Então, a gente tem que entender como que a gente sente em relação, porque tem pessoas que elas se expressam, umas famílias de italianos, assim, né? Eles são muito do abraço, do beijo, aquele beijo molhado. Então, assim, o quanto você se sente confortável e gosta disso e o quanto não. Então, eu vejo que tem os dois movimentos. Tem o movimento da pessoa que às vezes não gosta e ela topa para pertencer, com medo de ser a chata do rolê. Uhum. E tem as pessoas que às vezes ela põe uma barreira e impede essa troca. Então, eu vejo que esse momento nosso é esse momento de justamente buscar esse caminho do meio e entender o que realmente faz sentido para a gente. Hoje eu estou num lugar que eu vejo muito a questão energética da coisa. Então, assim, não é que eu sou a favor ou contra do abraço, do beijo, do toque, mas para mim tem que ter um propósito e uma boa ressonância
para que isso seja uma coisa de uma troca de carinhos e, de repente, e saia cada um dentro da sua energia. Ah, que legal. Por exemplo, a gente não se conhece pessoalmente. Quando a gente se conhecer, lógico que eu vou querer te abraçar. E aí, mas eu sei, vamos sair cada uma com a sua energia. E tem contatos que são um pouco descompensados. Então, assim, você acaba doando ali tua energia. Ou ao contrário, às vezes você rouba ali uma energia de alguém. Então, isso pode pender em excesso. Às vezes nada também é por acaso. Às vezes alguém está precisando ali de um colo e a gente está com mais energia e pode acolher. Mas às vezes é um abuso também, esse abuso energético, que aí podemos falar de até esse vampirismo, essa descompensação. Então, hoje as minhas relações e a questão do toque, para mim, está muito nesse lugar. Então, eu observo bastante o objetivo, a energia ali com que esse toque está vindo. Então, o que é realmente de amor, de carinho, de afeto, de comemoração, e o que é esse abuso energético mesmo. Porque aí, às vezes, está inconsciente lá para outra pessoa, mas se eu estou vendo, então cabe a mim começar a dosar. Então, aí eu já entro num outro lugar. Mas, Faz todo sentido. E às vezes as travas vêm também desse lugar energético, até dessa memória de algum trauma, e às vezes dessa percepção, que você não gosta e não sabe nem por quê, e já entra num movimento ali de repulsão, e às vezes você já está captando alguma coisa. Eu até lembro de que gatos são animais assim, muito assim. Quem ele gosta, ele pula no colo, ele se esfrega, de repente tem alguém que ele olha, a pessoa fala com ele, ele já sai correndo. Porque eles são sensitivos nesse sentido. Então, assim, não é que a pessoa é má, mas a energia está ali incompatível naquele momento. Momento. Ele se respeita muito. Eu gosto muito de trazer a questão do gato, que eu vejo que eles são muito íntegros. Eles se respeitam demais, eles não fazem nada do que não está no sentir deles. E eu vejo que a gente tem que aprender com esses animais. E né, quero até trazer uma live aqui para falar dessa questão da comunicação dos animais, que para mim é uma grande escola. E os gatos têm me ensinado muito dessa integridade mesmo, porque a hora que eles estão com sono, eles vão dormir, a hora que eles estão com fome, eles querem comida, a hora que eles querem carinho, ok, a hora que eles não querem, não toquem em mim, é o dono deles, eles amam de paixão e isso não tem nada a ver. Eu não quero que você toque em mim nesse momento, mas não significa que eu não te ame. Então a gente mistura muito as coisas, né? A gente leva sempre para o lado pessoal. Então é importante entender todas essas movimentações também, para aprender a fluir melhor pela vida. A gente aprende muito de nós na natureza, né, Simone? Com os animais, com as plantas, né? Com as marés, com as águas, com o ar. Então, tá tudo nos ensinando o tempo inteiro, né? Eu aprendi muito com Violeta também, com a minha gata, a esse desapego, né? Eu falo que ela é completamente desapegada e autêntica, é o que você falou. É a hora que ela quer, e olha só, é essa hora que eu quero. E se não quiser, tá tudo bem também. Eu quero acordar tal hora, eu quero comer tal hora, e ela se impõe, e isso é muito bacana, né? Que a gente aprenda com esses animais mesmo, a ser a nossa verdade, né? E esse movimento de volta para casa, né, Simone? O mais importante é isso. Você trouxe bem no começo da live. Quem não assistiu, volta lá para assistir. A questão da gente poder habitar nosso corpo, porque a gente está muito projetado para fora e alguém está governando esse corpo. Às vezes é a mídia, o sistema familiar, a educação, alguma coisa está ali gerindo e a gente está ali meio de robô e totalmente projetado para o externo. Exatamente, projetado para o externo.
você passou por essa fase, eu também passei por essa fase, eu também foi a fase de maromba, sem julgamento de juízo para quem gosta e tá tudo bem, né? Mas eu também não me identificava, era algo que não era natural. E quantas vezes, né, Simone, a gente faz. Eu tenho uma grande amiga que ela. Eu vou para academia, obrigada, ela fala comigo, eu vou fazer musculação porque tem que fazer até o fim da vida. Quem te falou que tem que fazer até o fim da vida? Não, porque eu vejo os estudos, porque tem que fazer, e ela fica lá com um bico, com mau humor. Até uma outra amiga falou, nossa, Ana Paula, eu vejo ela lá na academia, você vê que a pessoa não está feliz, né? Mas está ali fazendo porque disseram que tem que fazer até o fim da vida. Então, aí as pessoas entram nessa vereda, né? Nessa roda de que disseram e falaram, e a gente acaba, né, indo para esse mesmo caminho, nessa manada, né? Então, esse movimento de trazer esse nosso olhar, da gente voltar para casa, para a nossa essência, para aquela criança que apresentava os trabalhos na escola, né? Como você fazia, para aquela criança que falava muito, para aquela criança que se expressava, né? Muito. Olha que coisa mais linda, gente. Você poder ter esse espaço tão livre de você se expressar e ser quem você é. Então, quantas coisas a gente, né, vem guardando e vem entaladas, e quantos nãos a gente diz para nós, porque a sociedade, você tem que dizer sim para aquilo, para aquilo, para aquilo, mas para você, você pode dizer não, tá tudo bem, né? Então, é a gente trazer essa consciência, esse despertar. Então, para mim, Simone, hoje, assim, eu vou falar algo que eu não sei, né? Se tem terapeutas, psicoterapeutas, enfim, que eu também acho extremamente necessário. Mas hoje, para mim, o trabalho terapêutico, ele começa no corpo. Ele começa com esse movimento do corpo, esse movimento da gente se reconhecer, porque não é só um corpo, é muito além do corpo, né? O que você disse, todas as nossas travas e couraças, quando você faz esse movimento, você destrava muita coisa que expande, né? Que tira muitos véus dos seus olhos. Então, a gente pode fazer, claro, um trabalho, né, uma terapia associada, mas hoje, para mim, tudo começa pelo corpo. E esse seu movimento que você traz, né, da dança, desse olhar, né, dessa escrita, que é uma forma lindíssima de você entender, de você olhar para dentro de você. Então, eu acho que é isso. Hoje, para mim, é por onde a gente deve começar. Eu fico pensando se eu tivesse isso, esse, né, esse olhar, essa visão, essa consciência, alguns anos atrás, décadas talvez, né? Meu Deus. Eu já pensei nisso também, mas depois falei, deixa eu soltar isso, cara. Tudo na hora que a gente. Tudo acontece na hora que tem que acontecer, na hora Não que é? estamos Mas que, prontos. mas que Pronto. seria bom, seria. Ou não, né, Simone? Ou às vezes É, atrapalharia o negócio, né? é, Enfim. é o que eu falo, eu também sou suspeita porque o meu processo de despertar começou pelo corpo. Então, para mim, é tanto que eu falo, a primeira aula da mentoria é o corpo. Começo todas as práticas, tudo pelo corpo. Depois que vamos falar aí, vamos pelo corpo, pelo autoconhecimento, aí depois nós vamos falar de escrita e de oratória. E o importante também é a questão assim da gente ter essa identificação, essa presença de entender que movimento que é apropriado para a gente. Porque realmente não existe um movimento, agora só tem yoga e a dança, o resto não é isso. Qual o movimento que é importante para você, quanto sua personalidade, seu comportamento, as questões que você está vivendo no momento. Então, se você, seus problemas de saúde, seus problemas emocionais, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, assim, não dá para você falar que eu tenho que praticar musculação a vida inteira, porque eu vou estar de diferentes formas no decorrer da vida. Então, dependendo da atividade, eu gero mais ansiedade, eu crio mais couraças, eu fico mais egóico, eu fico mais rígido.
E dependendo da atividade, às vezes ela me amolece demais, vai me deixar passiva demais, vai me deixar sem poder de ação. Então eu tenho que entender o papel e isso é pouquíssimo falado, não é falado dentro da educação física. Eu corri por fora, trazendo mesmo os conhecimentos orientais, a medicina mesmo tradicional chinesa tem mais repertório para isso, a questão das fáscias mesmo, a questão do Rolfing. Então, eu entender o que esse movimento tá me gerando em mim. Então, às vezes, por exemplo, liberação miofascial. Liberação miofascial gera dor, mas cada pessoa que passa por essa dor age de um jeito. Por quê? Porque nas fáscias ficam acumuladas emoções. E essa emoção que molda essa fáscia. E a fáscia vai interferir aqui na nossa postura. Então, igual eu falei, eu tinha o peito um pouquinho aqui para fechado também. Eu fiz um processo de liberação para soltar esse peito, para abrir esse cardíaco. Eu estava fechada para a questão do amor, para a questão da espiritualidade. Então, assim, a hora que eu fiz esse processo aqui, mas para mim doeu muito e me trouxe emoções à tona. Uma que eu gosto de contar também, a contadora de histórias hoje veio aqui. Eu também fiz uma liberação miofascial no pescoço. Eu tinha, de tempos em tempos, meu pescoço dava aquela, não vou dizer travada, mas ficava bem desconfortável. Aí eu ia lá, fazia acupuntura, fazia massagem, soltava. E nesse ciclo. Quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento, que eu fui me submeter a algumas sessões de liberação miofascial, com esse foco terapêutico, me veio uma história do meu parto. Eu nasci de parto normal, mas eu nasci muito rápido. A minha mãe não tinha chegado ainda na sala de parto. E a enfermeira fechou a perna da minha mãe e falou: aqui não é lugar. E eu fui brecada ali, já saindo. Até ficou uma marquinha na minha testa. E por ser bebê, assim, a minha avó ficou fazendo também liberação miofascial sem saber. E eu não fiquei com nenhuma cicatriz. Mas essa freada que me trouxe essa memória. Então, quando mexeu na questão do pescoço, me deu muita raiva. Eu comecei a falar muitos palavrões, muitos nesse processo. Porque tinha uma raiva gigante da enfermeira que fez o parto. Que estava envolvida ali naquele momento. Então, assim, tem várias histórias que não é simplesmente mexer ali também no corpo de forma aleatória. E entender por que você está fazendo isso e perceber que emoções que estão te trazendo. E por isso que às vezes é importante um profissional que tem esse olhar mais 360 para ele saber conduzir alguma catarse. Igual eu que entrei num processo de raiva. Se eu estou ali num profissional que só trabalha o físico, ele não ia nem entender. Ele ia falar, não, porque você ficou com raiva porque você falar, tem Simone dor. surtou. Não, é normal, porque você está sentindo dor. Tchau, vai embora para casa. Entende? Então, é esse olhar que você tem que ter na hora de escolher a sua atividade física. E você pode mudar, inclusive sazonalmente. O que é mais importante agora que vai começar o inverno, que eu preciso aquecer meu corpo, é um período que o ideal seria nós fazermos esse movimento mais introspectivo. É que a gente quer sempre viver a mesma vida todos os dias, mas o tempo é cíclico, a natureza é cíclica, é um momento mais de recolhimento. O verão é mais expansivo, então isso reflete. No verão eu posso fazer atividade ao ar livre, posso fazer na água, posso fazer com biquíni, mas no inverno não. Então, principalmente ainda para quem mora em lugares que nevam, então é outro movimento. Então, não dá para falar que eu vou fazer a mesma atividade física o ano inteiro. Ou a vida inteira, piorou. Exatamente. Mas essa consciência corporal, ela traz isso para nós, né? Porque a consciência, ela te diz, o seu corpo te diz.
Ah, não, esse movimento aqui não tá bacana, isso pode me causar algum dano, alguma lesão. Ah, não, esse movimento aqui flui, né? O corpo, ele já entra. Então, trazer isso para nós, escutar o nosso corpo, né? Saber o que que ele tá, quando ele diz que está, ó, tá tudo bem, eu estou confortável. Ó, não, não tá bacana, isso aqui tá me gerando algum desconforto. Então, a gente ouvir o corpo, ele fala o tempo inteiro, né? Então, quando ele não consegue se expressar, ele vai dar o jeito dele de se expressar, vai de alguma forma. E que, no fim, será uma doença física, certamente, porque ele cansou de falar, de mostrar, de pedir, a gente não ouviu, e aí ele vem com uma dor, alguma lesão, com algo para que a gente olhe para aquilo e fale, poxa, agora sim eu vou me cuidar, né? Então, a consciência, esse movimento de trazer a consciência, ele também ajuda nessa escolha, do movimento que você vai fazer, o movimento corporal que você vai fazer naquele momento. E o Ayurveda, ele traz muito disso para nós, Simone, você bem lembrou. Então, no outono, os movimentos são muito menores, assim, que eu digo, menos intensos. Então, ele pede para que a gente não sue ao extremo, né? Que faça aqueles movimentos de suar demais. Então, são movimentos um pouquinho mais leves, né? No inverno também. Você, então, resumiu tudo aí. Então, da gente poder olhar para a natureza e ver os processos que acontecem lá e também trabalhar esse processo em nós. Isso é a consciência da unicidade, né? Da integração do todo, do que acontece ali fora, está acontecendo aqui dentro, né? Quando a gente ter essa sabedoria de poder olhar para dentro. Né? Não tem saída, a saída é olhar para dentro, né? Diz que é, né? Mas está funcionando. Para quem está olhando para dentro, Tá funcionando. tá funcionando. É isso que eu falo. Aí a pessoa reflete. Ela fica a vida dela flui melhor, a saúde fica melhor. Então, vários aspectos começam a andar. Então, eu falo, é comprovar, faça. Não acredita na gente, mas vai lá e faz. E aí ver os resultados. Então, é muito, verdade. muito disso. É o que eu falo, alguém pode chegar para mim e falar assim, não, foi feita uma pesquisa, isso não tem nada a ver, não funciona. Eu vou falar assim, ó, mas na minha vida eu apliquei na prática e deu certo, então eu vou continuar fazendo. E é isso. Exatamente isso. Essas auto-experiências, né? Da gente poder se experimentar aqui e fazer aquilo que a gente sabe, Simone, no fundo, a gente sabe tudo que é para ser feito, tudo que é para ser dito, né? É a gente se colocar como esse grande canal de ligação, né? Lá, cá, direita, esquerda, frente, trás. Esse canal com o Criador, com Deus, com a deusa, enfim, como a gente assim acreditar, né? Mas na hora que a gente se põe, se conecta com essa grande fonte, com essa inteligência infinita, as coisas vão acontecendo, né? Todo o processo vai fluindo e a gente cada vez mais confia e acredita que tudo acontece para um bem maior, né? Que não é nem só para o nosso bem, é para o nosso e para um bem maior, né? Então, assim, um coletivo. Assim a gente segue nessa missão, né, Sim? É isso aí. Bom, já conversamos bastante e, bom, você está com as aulas online, passa aí um serviço para quem quiser fazer aulas com você. Sim, estamos com a nossa prática de yoga integral e eu estou desenvolvendo uma prática assim, que é bem voltada para a nossa ciclicidade feminina, né? Então a gente está observando bem essa lua que está externamente, observa a lua que está interna em nós. Então são práticas assim, é o que a gente falou, intensidades variadas de movimento, justamente para a gente respeitar esses ciclos nossos. Então, a gente tem as práticas de yoga online e tem o atendimento também com a ciclicidade feminina,
um atendimento que é muito bacana, com a limpeza do ventre, que é uma técnica muito potente de limpeza de todos os miasmas, emoções e couraças que às vezes a gente vem, às vezes não guardamos, né, muita coisa no nos nossos órgãos férteis, principalmente no nosso útero. Então, essa técnica faz uma limpeza bem profunda, forte, de tudo que a gente já viveu. A gente tem as nossas terapias também com cacau, despertar com cacau, 7 dias que ficamos juntos nesse despertar. Então, quem sentir, eu estou ali no perfil, né, o yogaia.anadalcin, e a gente pode se falar melhor, né, pelo direct. E agradecer aí, Simone, eu quero saber desse workshop. É que dia? 18 de maio, o 18 de workshop. maio. Convido a todos também, inscrições abertas, link na bio, ou pode me chamar no direct, para destravar, vai destravar corpo, emoções, aí por consequência, a escrita e a oratória. Ah, gente, eu super indico. É muito bacana, vale a pena de estar presente, de poder se permitir. Porque eu falo que tudo é uma permissão, né, Simone? A gente se permitir. Por vezes a gente acha que não, aí vem as autossabotagens e todas as resistências que a mente cria para que a gente não acesse. Mas passe por cima disso e chegue até esse workshop. Porque é muito bacana. São muitas travas aí que a gente pode dissolver. Vale muito a pena. Eu tive uma professora que falava assim: marque um encontro com você mesmo e vá. Boa! Fiz isso hoje. Eu fiz isso hoje. Olha só, que interessante, hein? Eu marquei um encontro comigo hoje. Tinha quase uns 3 meses que eu não fazia minha unha. Aí, primeiro dia de férias hoje, eu falei, você quer saber o quê? Tomei um café da manhã com umas amigas. Fui pra praia depois. Tomei um banho de mar. E aí depois almocei com Laura. E depois fui tomar um cafezinho ali. Fui fazer minhas unhas, agora fazendo a live com você. Então hoje eu marquei um horário comigo. Gostou, Beça? Meu dia foi muito bacana. E terminar assim, então foi fantástico. Sim. Te agradeço por todo o seu carinho, todo o seu cuidado. Você volta quando lançar o livro. Gente, pois é, eu fiz essa mentoria com Simone, da escrita, e estou nesse processo. Eu coloquei a data 12 de julho de 2024. Não desisti ainda não, tá? Pode ser que aconteça, mas eu vou te mantendo informada. Porque essa escrita foi importante, foi fundamental para mim, para esse olhar para a minha ancestralidade, esse olhar para a minha infância, esse olhar para todas essas travas que refletiam na minha vida hoje. Então, vale muito a pena também, pessoas, homens e mulheres, né, Ci? Sim, é uma delícia poder. Eu falo que é uma escrita curativa, contar a própria história é uma forma de se curar. Então, você passa a se olhar de um outro lugar. É muito importante. Eu também estou com o meu segundo livro pronto e eu estou captando parceiros para viabilizar a publicação do segundo e a reedição do primeiro. Então, soltar aí hoje, nesse dia de vento planetário, pelo sincronário, para que chegue no ouvido de alguém que queira incentivar uma obra de autoconhecimento que vai ajudar outras pessoas, porque o objetivo é isso, é sempre inspirar pela própria experiência e que acredite no autoconhecimento, na espiritualidade como evolução da humanidade. Que lindo! Então já pode me marcar lá para a gente começar a fazer essa divulgação, hein? Eu te passo, tem o projeto pronto. Tá. Então tá. Grande beijo a todos que acompanhou aqui. Ivani, que ficou do começo ao fim. Ivani é uma querida, é uma deusa aqui de Macaé, uma delícia, Ivani. Uma mulher, assim, que inspira também, sim. Eu ainda vou aí tomar um cafezinho com vocês, pode deixar. Gente, venha, estamos aqui de coração aberto para te receber. Quero muito te conhecer pessoalmente. É verdade, vai dar certo. Um grande beijo,
E um beijo a todos também que vão acompanhar depois. Deixem seus comentários, compartilhe a live com quem vocês sentirem que precisa dar um movimento aí à sua vida. Até mais, semana que vem tem mais, e acho que vai ser a comunicação com as estrelas. Vamos falar de astrologia, sincronário das 13 luas, vai ser bem, bem interessante. Que bacana! Se chegando, então vai ter aí Uau! bastante coisa para conversar. Então tá. Até mais. Um grande beijo, até mais, boa noite.